Para lá de Bagdá é o novo livro de Alberto Santos. A obra remete-nos para 921, para um dos momentos mais integrantes da história da Idade Média. Fala de uma arriscada missão na Rússia, na altura Bulgária do Volga. O autor está hoje no Bom Dia Portugal. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. O que é que nos fala nesta viagem? Bom, bom dia. Esta é uma viagem, esta história é um romance histórico e procura criar uma viagem de um emissário do califa abássida de Bagdá, no século X, que vai fazer uma viagem ao centro da Europa e da Ásia, na Eurásia, na atual Rússia, como disse, e essa viagem, de alguma forma, permite conhecer um mundo novo, um mundo que não era muito conhecido nessa época, sobretudo para os europeus, para nós que conhecemos mais a história ocidental, e por isso acho que é uma história bastante interessante sob esse ponto de vista, porque nos ajuda a perceber um ângulo da nossa civilização menos conhecido. Mas houve um choque cultural para o viajante, neste caso, a personagem do livro? Sim, Bagdá nessa ocasião era a cidade mais importante do mundo, era a cidade mais populosa e sobretudo aquela onde se vivia com maior, nós diríamos hoje, maior glamour, eventualmente, mas sobretudo como um grande centro de conhecimento e de sabedoria. E, portanto, esse viajante ele vai confrontar-se com um mundo que nós diríamos incivilizado, com poucos sinais de civilização. E todo esse confronto é claramente um choque cultural, mas, como disse, ajudou todos aqueles que integravam essa comitiva, e acho que hoje é possível, a partir daquilo que ele escreveu, a partir do pergaminho, do relato que ele fez dessa viagem e que felizmente sobreviveu até à atualidade e que me permitiu servir de base para a escrita deste livro, fazer essa recriação que eu acho, de facto, que a mim me emocionou muito e que acho extraordinária. E ao mesmo tempo viajou e tudo mudou também em Bagdá. Exatamente. Desde essa ocasião até agora muita coisa mudou, mas muita coisa é também igual. Ou seja, Bagdá deixou de ser o centro de conhecimento e de sabedoria que era nessa época. E uma das questões que mais me intrigou e que eu procurei refletir também neste livro era de perceber porque é que a civilização islâmica, se assim se pode dizer, numa determinada altura estava no topo do conhecimento, da sabedoria, à volta da Casa da Sabedoria reuniam-se os maiores mestres e sábios dessa época. Eu diria que se houvesse prémios Nobel nesse tempo, no século X, eles ganhariam todos, desde da medicina, da matemática, da economia, se houvesse prémios Nobel também da astronomia, da cartografia, etc. E, de repente, a civilização islâmica, sobretudo a partir de Bagdá, onde estava esse centro de conhecimento, deixou de investir nesse ângulo da civilização e do avanço civilizacional. A visão religiosa mais estática sobrepôs-se a esse conhecimento. E os árabes, a partir dessa altura, entraram nessa matéria um pouco em declínio, e o conhecimento só passou a ser um investimento da humanidade mais tarde, no tempo da Renascença. E, portanto, essa questão era uma das que mais me intrigava, e digamos que esta história ajudou a fazer essa reflexão também. Este é também um ponto de partida para conhecermos os dias de hoje, tanto da Europa que fala e também de Bagdá, neste caso. É também um ponto de partida porque, como estava a acabar de referir, há aqui, ao longo da história e ao longo do tempo, este confronto, esta tensão entre, sobretudo na civilização mais muçulmana, entre aquilo que é o conhecimento, a procura desse conhecimento. Na ideia geral há um paralelismo, não é? Exatamente. E nos pormenores? Podemos fazer também essas conexões? E também nos pormenores, porque as próprias personagens elas vão entrar nessa mesma tensão. Há aquelas que defendem a via, como dizia, da procura permanente do conhecimento e da sabedoria como elemento fundamental do crescimento da humanidade e da civilização, e há as outras que querem estar do lado da imitação, da cristalização, no fundo, de uma visão mais ortodoxa da vida em sociedade, através
da religião, sobretudo da matriz religiosa. E, portanto, essa tensão que ocorreu nessa época, hoje é também muito atual, como nós sabemos. Ainda há poucas notícias que estava a dar, davam sinal disso. Mas podemos dizer que há uma situação pior nesta altura, uma vez que foi abandonada essa sabedoria, pelo menos na altura, para além da pressão, havia a sabedoria a acompanhar toda a situação no país, não é? Estes aspectos eles replicam-se ao longo da história e, portanto, o que nós assistimos hoje também, do meu modo de ver, é também a essa mesma tensão, com outros protagonistas, com outros motivos também, com a questão económica também muito por trás de muitos acontecimentos, mas esta visão mais radical de alguns setores, obviamente do Islão, não é de todos, felizmente, inscreve-se de alguma forma, como disse, nessa visão mais estática da interpretação das Sagradas Escrituras, neste caso o Alcorão. Eu não mencionei, mas digo agora, o Alberto Santos é autor do best-seller de O Segredo de Compostela. Esta nova obra tem também os ingredientes necessários para um novo sucesso? Qual é o seu entendimento? O autor espera sempre que sim. O autor espera sempre que aquilo que escreve possa ser lido com entusiasmo pelos seus leitores. E, portanto, o modo como venho escrevendo ao longo do tempo, esta já é a quarta história de grande fôlego, portanto foi A Escrava de Córdoba, A Profecia de Istambul, O Segredo de Compostela e agora este Para Lá de Bagdá, na forma como autor e como procuro construir as histórias a partir de elementos que são, no fundo, o nosso passado, a nossa herança cultural e civilizacional. Não é? Exatamente, e sobretudo tempos e espaços do nosso mundo menos conhecidos. Portanto, os ingredientes, neste caso, são os mesmos. Há também aqui alguma semelhança nos títulos, não foi muito pensada, mas aconteceu. Tem que ver com 4 cidades que têm uma importância fundamental na nossa civilização, sobretudo na questão religiosa, porque os meus livros, para além da questão histórica, têm também esta matiz religiosa. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom fim de semana. Muito obrigado.